Apresentamos Cura-te a Ti Mesmo, um podcast do GRESG, com Mariane Martins e Marco Aurélio Carvalho, baseado no livro Cura-te a Ti Mesmo, do Dr. Edward Bach. Bons estudos! Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Marco Aurélio, eu sou trabalhador do Grupo de Estudos Saint-Germain e venho hoje trazer mais um episódio, quinto episódio de um trabalho muito especial que a gente está fazendo, baseado no livro Cura-te a Ti Mesmo. E nesse quinto episódio, o tema é um tema muito especial para mim, por uma experiência de vida, e ele fala o seguinte: o título do nosso episódio de hoje é A paternidade é um dever sagrado de caráter temporário. E eu falo desse episódio como especial porque eu sou pai de duas crianças, de dois meninos, do Guilherme e do Gustavo. Então, tem muito a ver com a minha realidade de hoje. É sempre um tema interessante de aprender um pouquinho mais. E aí, para começar, vamos tentar pensar nesse título, né? A paternidade é um dever sagrado de caráter temporário. Começando do dever sagrado. O que é ser pai nessa vida, pessoal? Ou melhor, qual é a grande missão de um pai? Na verdade, o pai, ele precisa ser entendido como um instrumento. Alguém que tem um privilégio de servir como instrumento na capacitação de um espírito que está vivendo agora uma nova experiência carnal, que está tendo a oportunidade de reencarnar dentro do seio familiar do qual esse pai faz parte. Então, antes de tudo, é um dever, porque se a gente entende o pai dessa forma, como um instrumento, como alguém, como uma figura importante na orientação, no auxílio daquele espírito que veio passar por essa experiência, é importantíssimo que esse papel seja cumprido seguindo os ensinamentos de Jesus, seguindo os ensinamentos que a gente estuda na nossa doutrina, na espiritualidade. E se a gente entende isso, se a gente entende que é um instrumento e que precisa buscar junto com aquele espírito a evolução, nosso dever aí sim está sendo cumprido da maneira correta. Mas acima de tudo, pensar em dever às vezes no nosso mundo aqui muito ainda material, ele parece um fardo, né? Nossa, é um dever que eu tenho que cumprir. É tipo aquele conceito de direitos e deveres, né? O direito é o que você pode, o que você quer, e o dever é o que você tem. Na prática, não deveria ser assim, não deveria ser essa a visualização. Vamos pensar de outra forma. É uma imensa, talvez a maior de todas as oportunidades que a gente tenha também para trabalhar a nossa evolução. Sabe por quê? Olha que papel. A gente vem aqui com uma ideia de orientar mentalmente, espiritualmente, fisicamente um novo ser. Um espírito que veio para o nosso planeta. Ao mesmo tempo em que a gente tem que pensar nessa orientação, a gente tem que entender que aquele espírito, ele é uma individualidade, que ele tem suas escolhas e que ele veio experimentar e conhecer seu próprio caminho, passar pelas suas próprias provas, expiações, fazer as suas escolhas, criar sua autonomia. E muitas vezes a gente confunde como ser humano essa questão de orientar, de propor caminhos, enfim, de auxiliar aquele espírito com um dos piores males que eu acho que a gente pode vivenciar, que é a questão do controle. A gente confunde orientar com controlar. A gente confunde ajudar com determinar. E aí é um erro muito grave que a gente pode cometer nesse papel de pai. Porque já pararam para pensar que apesar de olhando a certidão de nascimento, o pai naturalmente ser um ser humano mais velho do que aquele filho, que espiritualmente a idade pode ser completamente diferente, que um filho pode ter uma idade espiritual muito maior do que o pai. Pode ser um espírito bem mais experiente, bem mais vivido, bem mais evoluído, inclusive. Olha que
contextualização complicada, né? Você quer determinar as escolhas de um espírito que talvez seja mais evoluído que você, que talvez consiga fazer melhores escolhas que você. No fundo, pessoal, a ideia tem que ser, claro, no início a gente precisa ajudar, precisa controlar algumas coisas, porque aquele bebezinho é indefeso. Você precisa controlar a alimentação que ele vai ter, você precisa controlar a rotina que ele vai ter, a forma de ser no dia a dia, vai dormir que horas e tal. Só que a proposta é que esse controle cada vez diminua mais com o passar do tempo. Até que em um determinado momento, aquele espírito vai ter total autonomia para poder fazer suas escolhas, suas decisões e seguir seu próprio caminho. E essa é uma grande dificuldade, porque a paternidade ela precisa desse rompimento de controle em algum momento. E esse rompimento de controle para nós seres humanos ainda é um desafio bem pesado, né? É um desafio bem difícil. Quantas e quantas vezes a gente vê famílias que passam por problemas ou filhos que de repente não conseguem se desenvolver, se libertar, porque o pai projeta naquela criança o que ele queria fazer, o que ele talvez não tenha conseguido fazer. E passa a querer determinar os caminhos. Você precisa seguir essa carreira, você precisa se relacionar com essa pessoa não é boa o suficiente para você, essa faculdade que você vai fazer não vai te dar um futuro. Entende que isso não é o papel da paternidade. O livro traz outro ponto que eu acho bem legal da gente conversar, que é um conceito também que no popular ele não é muito coerente com o que a gente deveria entender. Ele traz a paternidade como um serviço divino de sacrifício. E aí, pessoal, o que parece, né, quando a gente fala sacrifício, né? Qual é o popular do sacrifício? O popular do sacrifício é a ideia de que é doloroso, é cansativo, é pesado. E a paternidade pode ser cansativa e pesada em alguns momentos, sim, é um fato. Mas, acima de tudo, sacrifício é um sagrado ofício. É um papel sagrado que você tem a oportunidade de ter nessa vida. E já pararam para pensar quanto um filho pode ensinar para o seu pai? Ensinar sobre empatia, ensinar sobre respeito, ensinar sobre cuidado, ensinar sobre entender o sentimento que o outro tem e o que precisa ter. É muito interessante perceber essa oportunidade, perceber o quanto essa oportunidade ela enriquece nosso ser, nosso espírito, a nossa evolução. Então, esse sagrado ofício, esse sacrifício é uma bênção divina. É mais uma bênção divina. É mais uma oportunidade que a gente tem para evoluir. E indo no contexto do cura-te a ti mesmo, quais são as grandes mazelas? A gente tem falado isso nos encontros anteriores. Egoísmo, vaidade, ganância, arrogância. Já pararam para pensar o quanto um filho pode trabalhar isso num pai? Você não pode mais ser tão egoísta assim, porque você tem um ser que depende de você. Você não pode, né? O certo seria isso, vamos colocar assim. Você precisa pensar que muitas vezes o material ele é muito menos importante que o espiritual, porque as escolhas que aquele filho vai fazer, as opções que ele vai ter, o exemplo que ele tem, vem muito mais das suas ações do que efetivamente dos bens que você conquistou. Muitas vezes o filho é uma esponja do pai, ele imita os comportamentos, ele mostra nitidamente em suas ações os comportamentos que o pai tem. E então você precisa tomar mais cuidado com as suas mazelas, com os seus defeitos, com as suas dificuldades, para poder transparecer coisas boas para aquele filho. Quantas e quantas famílias o filho vem para unir pessoas que de repente não se davam tão bem, que de repente tinham dificuldade de relacionamento, e aí passam a tratar aquelas dificuldades como secundárias, porque o filho é mais importante. Porque o filho faz realmente aquela conexão surgir, aquele amor brotar,
aquela nova vida que está ali. Então, quando a gente entende isso, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, as nossas dificuldades próprias, elas vão ficando de lado e a gente passa a doar amor, receber amor. E o quanto prazeroso é receber um sorriso de um filho, um abraço, um beijo inesperado, uma atitude positiva, um cuidado. E olha o quanto amor isso gera e quanto enriquece a nossa experiência carnal aqui também. Então, para fechar, é um dever sagrado e caráter temporário porque é um papel, porque é um instante da sua jornada de evolução, mas é um instante que você pode fazer ser o mais intenso e bonito possível, entendendo que você é um instrumento, que você está tendo uma oportunidade e que você não pode controlar, mas sim orientar e fazer coisas boas por aquele serzinho que está ali, que veio frágil, mas que talvez espiritualmente seja muito, muito mais forte do que você, do que eu, do que muitos espíritos que já estão encarnados há mais tempo aqui nessa vida. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos por mais esse episódio e um grande abraço e até a próxima.